parece que as pessoas começam a ter um certo desejo por envelhecer bem, envelhecer jovem, sem estigma. Eu acho que esse é o ponto. Entendi. Né? Que fez isso, fez aquilo, ficou com aquele rosto muito puxado. Demi Moore, você já viu a foto dela recentemente? Recentemente eu não vi. Pô, foi um cirurgião plástico super famoso nos Estados Unidos, mas o cara perdeu a mão, entendeu? É uma moça, uma atriz que na nossa época... Ah, nossa senhora. Pois é. Ele marcou muito velho. aqui a parte de cima, cara. Meu Deus, mas Isso porque ela tá cheia de maquiagem nessa foto, né? Ela tem quantos anos? Então, às vezes, você discute... Ela deve ter uns 55 a Nossa, 60 gente. anos. É, Às vezes, não quando deve você nada. discute os casos em que se exagerou na cirurgia, esse é um caso emblemático. Mas né? nesse caso, assim, o que acontece? O profissional erra ou é o pedido do cliente que fala, não, quero isso mesmo, mesmo que fique exagerado? Você sabe que eu acho que o profissional erra por atender uma demanda que ele não concorda. Ah, tá. Então, chegar uma paciente na minha clínica e falar assim, doutor, eu quero isso, quero aquilo, quero coisas que você, tecnicamente, talvez seja até possível, mas que não concorda. Você consegue dar concorda com- exemplos na prática? Por exemplo, eu não faria isso na Demi O Moore. que ela fez exatamente? Ela fez um facelift chamado Deep Plane, que o cara puxou muito as Entendi. estruturas profundas da face e meio que desestruturou o rosto. Tá, entendi. Eu tenho a impressão que, o meu ponto de vista, é que você faz uma cirurgia de rosto para embelezar, para abrir o rosto, para melhorar a expressão, Aham. e não pode ter estigma, né? A gente, às vezes você vê no consultório aquele rosto tão puxado, né, que parece um burro de charrete. Você já viu o burro de charrete com aquela coisa assim? Aham. Você perde o contorno do rosto. Ou um outro problema clássico que a gente tem visto é excesso de preenchedor. Né? Tá. A pessoa, para atenuar esse suco, vai colocando preenchedor. Daqui Fica a pouco inchado. tá com o rosto redondo, gordo, sem forma, totalmente diferente do que ela é. É muito preocupante quando você mexe na terceira dimensão do rosto, que é o volume. Né? É mais tranquilo quando você mexe nas duas dimensões, que é tratar o excedente de pele. Mas quando você mexe na volumetria... Quais são as duas primeiras dimensões? Que você falou? A dimensão é você tratar o excesso, a sobra de pele. Tá. Você tirar o que tá sobrando, mantendo o volume do rosto como sempre foi. Tá. Agora, quando você começa a mexer na volumetria, aí tem que ser uma coisa feita com muito critério. Entendi. E aí, Pedro, sabe o que é que tem nos ajudado muito? O quê? Programas de simulação. Ah. Existem hoje alguns programas que você simula, você faz uma foto do paciente, aí você aumenta a maçã do rosto, colocando 3, 4, 5 ml, e aí você vê como se fosse um projeto. Aham. Sabe aquele projeto que o arquiteto usa chamado AutoCAD? Sim. Que você tem uma ideia de como é que vai ficar. Marcelo, só puxa um pouquinho o mic pra você, por favor. Como é que vai ficar a casa, como é que vai ficar a sala, como é que vai ficar o quarto. Então você tem alguns programas hoje na cirurgia plástica que você consegue, por exemplo, chega uma paciente, doutor, ontem mesmo eu atendi uma paciente assim, eu quero colocar um silicone pequeno. Pô, o que é pequeno para você? Será que é o mesmo Aham. pequeno meu? Que é aquilo que você estava falando da subjetividade do resultado. Aham. Aí eu fui lá, examinei, eu falei assim, olha, na minha percepção, você deve usar um silicone de 250 ml. Não, doutor, pelo amor de Deus, é muito grande. Eu falei assim, simule e depois você me diz o que você acha. Aí fui lá, simulei. Sabe aquele óculosinho de realidade virtual? Sei. Você põe aquilo, a pessoa olha para baixo assim. Meu Deus, assim? É. Caraca. É muito curioso, porque às vezes a paciente fica na minha frente, como vocês estão aqui, e eu fico olhando a expressão, né? Quando ela põe o óculosinho assim, Aham. aí ela olha pro colo e ela consegue enxergar a mão. Meu Às vezes Deus, elas fazem cara. assim com a mão, né? E aí eu pus o 250, ela falou assim, doutor, achei que ficou pequeno. Olha Então só. é o tipo do paciente que se eu não tivesse uma tecnologia Sim. me auxiliando, provavelmente eu ia errar. Sim.
Porque se eu falei 250, ela achou exagerado, ela me disse que queria uma mama pequena, na verdade ela não queria uma mama pequena, o pequeno dela era um médio para mim. Aham. Isso você pode fazer em relação ao nariz, em relação ao rosto, em relação à Nossa, isso daí muda pálpebra. tudo, né? Essa simulação aí. Que coisa. Então a simulação você mostra para o paciente, né? Olha, se eu operar suas pálpebras, seus olhos vão ficar parecendo essa simulação. É isso que vai te deixar feliz? É isso que você quer? E aí você tira a expectativa do exagero ou do... O que é o inverso do exagero? A subcorreção, né? Você tirar de menos. Sim. E quando você exagera, doutor, tipo no caso aqui que a gente viu aqui da Demi Moore, tem como reverter? Ótima pergunta. Toda reoperação é mais difícil, né? Se você me perguntar se tem como, em algumas situações sim, em outras não. O caso da Demi Moore eu acho muito difícil, né? Porque na hora que tracionou e tirou o excesso, você não consegue devolver o que foi retirado. Sim. Né? Então aí tem que esperar o processo de envelhecimento continuar, porque ele continua, para que talvez essas estruturas relaxem e ela passe a ter uma face de novo mais dentro de uma normalidade.